aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, ainda como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muito se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhando o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri náufrago, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga,
em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos Damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Até aí, capítulo 11 de 2 Coríntios. Irmãos, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 13, diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Então nós vemos aqui, logo no início desse capítulo, né, uma situação que Paulo se encontra, vamos dizer assim, uma situação inusitada, né, algo que ele preferia não enfrentar, né, ele preferia não tratar dessa forma, mas ele meio que se viu obrigado a, a dar esse direcionamento nas suas ações, né? Tendo em vista tudo que foi operado pelos falsos mestres ali na sua ausência, né? Enquanto ele esteve ausente, e que estava realmente trazendo muito estrago, vamos dizer assim, no caminhar daqueles irmãos, né? Na sua caminhada cristã. E eles, nós sabemos que a igreja de Corinto sempre, no seu início, né, foi uma igreja assim, com um comportamento muito infantil, um comportamento muito carnal, né, como ele diz lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, e nós sabemos dos muitos problemas que essa assembleia enfrentou, e Paulo então escreve a primeira carta, e nós sabemos que como ele entristeceu-se a princípio, porque aqueles irmãos, realmente ele foi obrigado, e se viu obrigado a usar de uma severidade, né, naquela oportunidade, lembrando que era tem até usa-se o termo de rude, né? Mas foi um tratamento, uma medida necessária a fim de que aqueles irmãos pudessem, então, retomar, né? Para que pudessem os colocar novamente no trilho e caminhar segundo a vontade do Senhor. Mas então, ele, antes de falar sobre essa loucura, né? Voltando aqui para o nosso texto, ele apresenta, né, no verso 2, a razão, né, pela qual ele faz essa abordagem agora, né, e que ele diz que o faz pelo zelo de Deus, né, para o quê? Para vos apresentar como a virgem para seu marido, né, a saber, Cristo. Então, assim, todas as investidas as quais esses mestres, esses falsos mestres fizeram, né, e que estavam trazendo tanto desviando a muitos da simplicidade da fé em Cristo, daquilo que se espera dos crentes, estava sendo ameaçada, né? Então, a tática do adversário, né, do inimigo das nossas almas, que usava aqueles homens tão somente como peões ali, né, no jogo e no tabuleiro, era de desmerecer, né, a Paulo e os seus companheiros, né, porque na medida que a reputação de Paulo e dos seus companheiros de ministério, sobretudo o próprio Paulo, fosse então desmerecida, a reputação dele fosse manchada, mais fácil seria, obviamente, desmerecer a mensagem dele à medida que desqualificava ele como um apóstolo de Cristo, né? Então, inicia-se assim. Nós sabemos que o objetivo
principal de Satanás não era exatamente esse desmerecimento de Paulo, mas o fim era mesmo fazer com que a verdade do qual ele era esse mensageiro, né, fosse então mais facilmente atingida, né? Então, à medida que Paulo era desmerecido, era mais fácil minar a verdade que ele era então esse mensageiro. Irmãos, eu estou lembrando aqui do que o apóstolo Paulo falou para os anciãos de Éfeso, lá em Atos, se não me engano, Atos 22. Deixa eu... Não, Atos 20, né? Atos 20, Atos capítulo 20, versos 29 até o 31, né? Ele fala assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Essa palavra que Paulo fala aqui, quando ele fala para os anciãos de Éfeso, já estava no final, né, do seu ministério. Ele sabia que ia ser martirizado, né? Ele chama os anciãos de Éfeso e dá essa recomendação aqui para eles, essa admoestação, essa recomendação para os anciãos de Éfeso. E no final ele encomenda a eles, né, a Deus e a palavra da sua graça. Estou lembrando disso aqui porque Paulo aqui, né, aqui na epístola de 2 Coríntios que a gente está lendo, ainda está aqui, eu não sei se é no meio do seu ministério, né, mas ainda não estava no final do seu ministério, e a igreja estava começando, e a gente vê aí o surgimento de pessoas se dizendo apóstolos, irmãos aí se dizendo apóstolos quando não eram, né? E mesmo até questionando o apostolado de Paulo. E a gente vê Paulo falando aqui no verso 3, da preocupação dele, né? De nós não sermos enganados como Eva foi enganada pela serpente, né? Com a astúcia ali da serpente, como Eva foi enganada. E no verso 3 ele fala também da preocupação dele de a gente não ser corrompido nos nossos sentidos, né? E a gente se apartar da simplicidade que há em Cristo. A gente sabe que nessa época aqui, quando Paulo estava falando aqui, ainda nós não tínhamos ainda essa escritura que nós temos hoje, né? Completa, né? Toda a revelação aqui completa. Paulo estava escrevendo as cartas aqui, outros apóstolos como Pedro, né? João, né? Ainda estavam escrevendo as cartas e tudo mais. Então, a gente pode imaginar ou pensar assim, era muito mais difícil, né, do que hoje para nós, né, para eles lá naquela época. A gente pode imaginar, né, que não tinham ainda todas essas escrituras aqui, né, a palavra de Deus aqui, que é segurança para nós, como o próprio Paulo falou para os anciãos de Éfeso, né, ali, que encomendava a eles a Deus e a sua palavra, mas eles ainda não tinham, né, toda a revelação completa, escrita, né, em cartas, em epístolas, né, como nós temos hoje. Mas ainda assim, né, a gente sabe que
o Espírito Santo, até mesmo para nós que temos hoje essas cartas, temos a palavra de Deus, para a gente compreender, entender o que a palavra está querendo nos falar, a interpretação da palavra, precisa, há necessidade de que o Espírito Santo nos revele isso, né? Essa palavra nos revele. E por isso que Paulo, lá no início, ele encomenda os anciãos de Éfeso, primeiro a Deus, né? Então Deus, depois a sua palavra, e aí nós hoje temos, mas ainda assim precisamos do Espírito Santo, né? Do Senhor Jesus que nos ensina através da ação e da administração do Espírito Santo, nos ensina e nos mostra o que essa palavra está querendo, o que Deus está querendo nos dizer através da sua palavra. Isso a gente vê lá também na Epístola de João, quando ele fala que a unção do Espírito nos faz saber tudo, né? Todas as coisas. Então, é através dessa ação do Espírito Santo, né? Daqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus e buscam fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai ter a liberdade para nos ensinar, né? Nos mostrar qual é essa vontade de Deus. E por que eu estou falando isso aqui? Tudo isso? Porque a gente imagina, né, ali, aqueles crentes ainda não tinham essas palavras toda completa ali, e começa a surgir falsos apóstolos se intrometendo no meio ali dos cristãos. Você vê que Paulo avisou aos anciãos de Éfeso que ia acontecer, mas já nessa época, já no início da igreja, começou a surgir esses. Na Epístola de Gálatas, a gente vê cristãos judeus, né, tentando já ali introduzir a lei no Evangelho, né, ou seja, judaizando o cristianismo, né, quando eles tentaram fazer com que os cristãos gentios, eles queriam que os cristãos gentios se circuncidassem, né, corrompendo o Evangelho da graça. E aqui em Coríntios, o que estava acontecendo é aparecendo aqueles que se dizendo apóstolos, na verdade não eram, e questionando ainda o apostolado de Paulo, como a gente tem lido, né, desde o início aqui dessa segunda carta de Coríntios. E como, né, eles poderiam identificar o que era a palavra de Deus, o verdadeiro apóstolo de Deus, né, não cair nas artimanhas, né, do inimigo, porque a gente vê que Paulo no verso 3 fala sobre isso, né, esse temor que ele tinha de nós não caíssemos nas artimanhas do inimigo, na astúcia dele, como Eva caiu lá. Ele faz referência até à queda de Eva. Todos lembram, né, como foi ali, quando Eva foi conversar com a serpente e foi enganada por ela. E esses falsos apóstolos, aí no versículo 13, ele fala: esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versos 13 e 14 aí. Então, também acontecia, né, ainda naquela época, e eu creio também hoje, ainda acontece também isso, né, de falsos apóstolos. A gente conhece agora também falsos profetas, homens que se dizem pastores, se dizem líderes, se dizem do Senhor e não são, né? E Paulo chama a atenção para a gente disso aqui, né, no 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, naquela época ali, quando eles não tinham a palavra de Deus assim completa, eles tinham através já os apóstolos e o profeta ali do início da igreja ensinando e revelando e trazendo aquelas revelações novas, principalmente através do apóstolo Paulo, que trouxe todas as revelações para a igreja, ele trazendo aquelas revelações, e os profetas ali também, né, confirmando e trazendo também, ensinando ali
essas revelações que foram dadas à igreja, que eram coisas novas, que não tinham nada a ver lá com que foi dado a Israel, né? Coisas que estavam guardadas no coração de Deus ali, mistério ali, né? E Deus ali, através dos seus apóstolos e profetas, principalmente através do apóstolo Paulo, revelando. Mas ainda não tinha tudo isso escrito, né? Para estarmos assim na mão, abrirmos, lermos e verificarmos. Então, eles tinham quem? Eles tinham Deus, a sua palavra, falada ali através dos profetas, e o Espírito Santo, né, ali agindo para dar a eles o entendimento do que era o verdadeiro e do que era o falso. E aí Paulo, né, nesse capítulo aqui, também vai mostrar o que através da maneira como ele agia, né, da forma como ele agia e seus colaboradores, como a gente leu em capítulos anteriores, a maneira e a forma como ele agia mostrava, né, dava aos coríntios ali a capacidade de discernir quem eram os verdadeiros e os falsos, né? Quem se comportava segundo os pensamentos do Senhor Jesus Cristo e quem estava buscando apenas seus próprios interesses, né? E seus próprios interesses. A gente vê todo o tempo o desprendimento de Paulo na causa do Senhor, o seu desprendimento e sua dedicação aos irmãos. Por isso que ele fala aqui no verso 2, porque estou zeloso de vós, como com zelo de Deus. Então, esse apóstolo, esse verdadeiro apóstolo, ele demonstrava isso através desse amor, desse zelo, desse cuidado com os irmãos, o de não buscar o seu próprio interesse, o de não ser pesado aos irmãos e de procurar sempre buscar a edificação, né, e o crescimento daqueles, daqueles irmãos, ou seja, servindo. A gente lembra da palavra do Senhor Jesus, que diz, aquele que quer ser Senhor entre vós, que sirva. Né? Isso o Senhor Jesus falou para os seus discípulos lá, e é um princípio de ensino para nós. Ainda hoje, eu creio que o apóstolo Paulo seguiu isso de forma, em todo o seu apostolado, ele seguiu isso de forma bem, vamos dizer assim, contundente, porque a gente vê isso nos seus relatos, a dedicação que ele teve na igreja, e a gente sabe que no final lá da vida de Paulo, a gente lê isso em 2 Timóteo, ele só tinha uma capa, estava na prisão, só tinha uma capa, pediu para Lucas mandar, né, através do Marcos, se não me engano, ele só tinha uma capa e os livros lá, os pergaminhos, né, que são as escrituras lá que ele tinha, né, escrito ainda em pergaminhos, só tinha isso, o irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo. Então você vê a dedicação, né, do homem do servo do Senhor, que está fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor, e não buscando os seus interesses, nem os seus interesses tanto ou financeiros ou materiais, seja lá o que for. Então, esses irmãos aqui, eles tinham essas credenciais, essas coisas essas características do verdadeiro apóstolo para ver e poderem saber discernir, né, saber discernir qual era o falso e qual era o verdadeiro. E claro, né, acima de tudo isso, dessas demonstrações que Paulo fazia, estava o próprio Espírito Santo, né, de Deus agindo, né, em cada cristão, nas assembleias, dando esse discernimento e esse entendimento daquilo que era de Deus e o que não era, né? Aquilo que era verdade e o que era mentira. Então, o Espírito Santo vai nos guiar em todas as coisas, como o Senhor Jesus fala, nos guiar sempre para o Senhor Jesus, né? Para Deus, para o Senhor Jesus. Ele sempre vai fazer com que nós rendemos glória e honremos ao Senhor Jesus, apontando sempre para Cristo.
E ele vai nos dar, essa unção do Espírito vai nos dar o entendimento e o conhecimento do que é verdadeiro, do que a verdadeira interpretação da palavra e do que o Senhor quer nos mostrar. Então, eles antigamente não tinham, como nós tínhamos hoje, a palavra de Deus aqui completa, essa revelação completa, né? E mesmo ainda assim, veja como nós caímos na astúcia de Satanás, né? E fomos enganados por falsos apóstolos, né? Como nós vemos hoje, obreiros fraudulentos, e a ruína entrou no testemunho cristão, né? E a gente vê aí as várias, a igreja, vamos dizer assim, o testemunho, a casa de Deus se tornando uma grande casa e dividida e corrompida, e infelizmente aconteceu isso, ainda que nós tivéssemos toda essa revelação aqui dada a nós, completa em nossas mãos, que é a segurança para nós. E isso por causa de quê? Por causa de muitas vezes nós sermos displicentes com as coisas de Deus. Sermos displicentes, e não podemos ser, né? Temos que buscar a Cristo, conhecer a sua vontade. Quando a gente faz isso com um coração sincero, Ele não nos deixa sem conhecer a sua vontade, o que é verdadeiro, o que é sã doutrina, o que é de Deus, o que é dele, né, do próprio Senhor Jesus, para nós. Isso Ele não nos deixa perdido, não nos deixa sem conhecer e sem entender isso. Só isso. Irmãos, só lembrando, Paulo inicia essa carta, né, voltando aqui para o capítulo 1, verso 1 desse livro, né, dessa carta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Veja bem, essa não é a primeira carta, não foi a primeira carta dele àqueles irmãos. Esses irmãos já deveriam saber disso, né? Mas tendo em vista a inconstância, que era algo tão presente na vida desses irmãos, né, que Paulo que iniciou o ministério ali, o evangelho foi trazido àqueles irmãos através do ministério dele, né? E veja bem que foi preciso ele como que se apresentar àqueles irmãos, né? Iniciando, obviamente, a defesa do seu ministério, que é algo que é exatamente isso que ele chama de minha loucura, né? Tendo que fazer tal coisa, uma obra, vamos dizer assim, estranha para ele, né? Que ele tinha clareza do seu chamado. A gente lê aqui em Éfeso, no capítulo 5, no verso 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmãos, ele se vê nessa situação que certamente para ele era até constrangedora, né, tendo que ele que sempre, né, o seu ministério, na sua clareza que ele tinha, de apresentar a Cristo e apontar sempre para Cristo, ter que, nesse momento, por conta dos perigos que rondavam aquela assembleia, ter que fazer essa defesa do seu ministério, a fim de que as verdades os quais ele tinha sido esse instrumento para levar aqueles corações, né, não pudesse ser minada no coração desses irmãos, né? Então, ele é forçado a fazer tal coisa, né? E é exatamente o que ele segue falando aqui no verso... ele começa lembrando esses irmãos dessas questões todas, de como ele e os seus se portaram diante daquela assembleia, né? Nós sabemos que a Assembleia de Corinto, Corinto era uma cidade, um centro comercial importante, né? Era um centro comercial rico, e certamente que na Assembleia ali tinha muitos irmãos abastados, e, no entanto, ele não se valeu disso. Antes, ele foi amparado pelos irmãos pobres da Macedônia, os quais ele fala aqui mesmo no capítulo 5, me parece, ele apresenta esses irmãos como profundamente pobres. Desculpa, no capítulo 8, no verso 2, ele diz que
como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Então, ele em nada foi pesado a esses irmãos, que muito mesmo poderia fazê-lo, mas como aqueles irmãos se encontravam, vamos dizer assim, num estado muito baixo do ponto de vista espiritual, e a igreja, a Assembleia de Corinto, ela sempre teve nesse princípio, obviamente, esse comportamento, né, como eu disse, infantil, um comportamento carnal, como Paulo já falou, né? Então, ele tomou esses cuidados, né, e que certamente seria tropeço para ele, mesmo porque aqueles falsos mestres sempre estavam atentos a tudo quanto ele fazia, né, que poderia gerar uma investida, e eles ainda mais tentarem desqualificá-lo como tal. Então ele se apresenta no início como apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, demonstrando aqui essas credenciais do seu apostolado, né, diferente desses homens que se dizem apóstolos, que diziam apóstolos, né, esses falsos mestres, mas que sempre tiveram esse comportamento, voltando para o nosso texto aqui, né, de buscar a glória para si, né? E aí, voltando para os nossos dias, nós vemos como esses homens, né, esses líderes religiosos, né, esses falsos mestres, né, eles sempre têm esse comportamento de se apresentar como os tais, né, merecedores de aplausos, né, que gostam e que agem nessa direção a fim de que sejam amparados pelos homens, a fim de sejam seus olhares sejam voltados para eles, não para Cristo. Os versos 5 e 6 fala assim, porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, ou conhecimento, né? Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Eu lembro na primeira carta de Coríntios, né? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo fala assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a gente vê aqui, né, Paulo, né, confirmando, né, aquilo que Paulo está falando aqui, o que ele se propôs a trazer para os coríntios foi somente a pessoa, né, do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui este crucificado, que ele fala lá em 1 Coríntios. E aqui no 2 Coríntios, ele volta a falar sobre isso, né? Dizendo, se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Então, é uma outra, vamos dizer assim, característica que a gente pode perceber do verdadeiro obreiro, né, do Senhor, daquele verdadeiro ministro de Cristo, é que ele não está preocupado em se mostrar sábio, né, ao se mostrar muito conhecedor àqueles a quem ele está levando o Evangelho. O propósito é levar a Cristo, as pessoas ao conhecimento de Cristo e a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
né? Nele nós encontramos toda a sabedoria, todo o conhecimento, todas as riquezas, né? de ciência, de conhecimento no Senhor Jesus. Então, o verdadeiro apóstolo, né? Como Paulo está demonstrando aqui, o verdadeiro ministro de Deus, né? Mesmo que ele naturalmente, vamos dizer assim, tenha um bom linguajar, né? Saiba, seja eloquente, consiga falar de forma bem esclarecedora e tudo mais. Ainda assim, mesmo que ele tenha isso naturalmente, ele não vai usar disso, né, dessa, vamos dizer assim, capacidade natural que ele tem para estar transmitindo ou levando o evangelho ou a ministração da palavra, né, para os membros, né, do corpo de Cristo. Pelo contrário, né, ele sempre vai procurar fazer com que as pessoas olhem, né, e vejam e direcione seu olhar sempre para o Senhor Jesus, né, porque a gente sabe, todos nós sabemos, né, que somos apenas instrumentos na mão dele, do Senhor Jesus, para estar fazendo aquilo que é a vontade dele, né? Somos apenas instrumentos. Então a gente vê essa característica também aí em Paulo, né? Dessa simplicidade dele, dessa maneira dele de estar transmitindo a palavra do Senhor, o Evangelho, as coisas relativas ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é interessante também ver, né? Isso que Paulo fala a respeito de Satanás. Ele diz que ele teme que ele seja enganado por Satanás, assim como Eva foi enganada. E a gente vê lá no princípio, né, ele fala 2 vezes aí nessa carta. Ele fala primeiro de Gênesis, no princípio, ele agora fala praticamente, vamos dizer, no princípio da igreja, né? Fala 2 vezes de Satanás. Ele diz assim, no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A simplicidade que é em Cristo, né? Em algumas versões. Quando a gente vai lá no Jardim do Éden e vê o que foi que Satanás fez, ele usou de coisas conhecidas de Adão e de Eva. Ele se transfigurou, ele se transformou ali numa serpente. Ele não poderia se transformar numa pessoa, vamos dizer assim, porque não existia mais seres humanos a não ser Adão e Eva. Eles tinham conhecimento disso. Mas ele usa de elementos dali. Uma serpente, uma criação de Deus, né? E ele também usa da palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E aí começa então a conversa com Eva, né? Então é de uma forma assim, muito sorrateira, muito bem disfarçado e com imitação, que Satanás ele é um mestre na imitação. É que ele consegue corromper a mente de Eva. Foi dessa forma. E nos dias de hoje também, ele usa de artifícios e de elementos também, muito conhecido nosso, muito conhecido dos cristãos. A gente sabe que o Senhor Jesus nos deixou de ordenança aqui foi a ceia e o batismo. Tangivelmente, ou seja, algo que é visual, a gente vê na ceia, né? O pão, o cálice e o vinho. E o batismo, né? Também que tem a água, que é usado o elemento da água. E com isso ele consegue fazer imitações, como a gente já viu. A
A gente conhece, né, a imitação do lugar de reunião. Satanás ele faz isso. E também ele usa de elementos para corromper o evangelho de Cristo. A gente sabe que o puro evangelho é que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Foi até a cruz, morreu, entregou a sua vida pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para nos limpar, nos redimir de todos esses pecados diante de Deus. Ressuscitou ao terceiro dia, apareceu àqueles que pertenciam a ele, né? Somente a esses, e subiu aos céus e está sentado à destra da majestade. Esse é o puro evangelho. E nos evangelhos, também nas cartas, fala que quem crê no Senhor Jesus será salvo. O próprio Senhor Jesus dá essa garantia. Satanás hoje ele usa de muitos elementos conhecidos nossos, como dízimo, batismo e outras coisas mais também. E conseguiu, com um certo sucesso, né, corromper a mente de muitos irmãos amados, que não tem hoje a certeza da salvação. Pensa que não basta só crer no Senhor Jesus. O batismo também é importante, vou ter que fazer alguma obra. Então ele teve um certo sucesso nisso. A gente vê que Paulo também fala, um pouco mais embaixo, que ele se transfigura em anjo de luz. Apóstolo, ele tem uma denotação de mensageiro também. E anjo também tem a denotação de mensageiro. Ele se transfigura como anjo de luz. Eu creio que aí fala também de visões como vindo de Deus, né? Que anjo também tem essa relação com visões, né? Mas não vou falar muito disso aqui, não. E logo embaixo também, aí ele fala sobre os seus ministros se transfiguram como ministros de justiça. São pessoas aí. São pessoas que se apresentam no meio dos cristãos como agindo de forma piedosa. A gente já viu, acho que é lá em Timóteo, né? Aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Então, Satanás, ele imita, ele faz imitação daquilo que é verdadeiro e ele usa de coisas bem conhecidas para poder corromper a mente das pessoas, de nossos irmãos, e assim atrapalha o andamento da verdade. E como os irmãos falaram aí, né? Infelizmente, nós também demos também uma certa mão para isso, porque dormimos. Nós não fomos vigilantes. E aí acabamos aceitando aquilo que, sabe, o inimigo trouxe. É por isso que é muito importante a gente buscar na palavra de Deus aquilo que é realmente. Quando a gente vai lá em... Algum irmão poderia me ajudar nisso. Atos, que Paulo fala sobre os bereanos, né? Sobre aqueles judeus lá em Berea, que foram nobres, diz que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de bom grado, examinando a cada dia se aquilo que Paulo ali estava falando era daquela forma. Ali diz assim, se era daquela forma. Não diz simplesmente porque está lá, porque dízimo está na palavra, batismo também está na palavra. Mas de que forma é que deve ser feito aquilo? Para quem foi falado, por qual motivo, existem os porquês, os praquês. E é dessa forma que a gente deve observar na palavra de Deus para não sermos enganados, porque Satanás ele é muito sutil naquilo que ele usa, os elementos, os artifícios que ele usa. Ele pega a própria palavra de Deus e de uma forma ele coloca distorcido
Tá falando certinho, tudo ali certinho, mas não está sendo colocado na forma correta. Ele apenas está falando. Então, Satanás ele tem esse jeitinho assim de nos influenciar através de palavras. A gente lembra que lá com Eva, ele não mandou que Eva pegasse do fruto. Ele apenas argumentou. A iniciativa de pegar do fruto e comer foi de Eva. Ela foi enganada. Hoje nós temos essa simplicidade, a gente reconhece, a gente sabe que a palavra de Deus nos traz conhecimento da simplicidade que existe em Cristo, até na forma de se reunir. As atividades que os cristãos primitivos tinham, lá em Atos 42, diz assim, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje existe dezenas de atividades que foi implementado aí na cristandade. Isso para quê? Para corromper a mente dos cristãos e tirar o foco de Cristo, da simplicidade de Cristo. Então é muito importante que a gente esteja bem atento com as sublimidades das palavras e também com as invenções que nós podemos trazer, né, em relação às coisas de Deus, porque nós também podemos ser influenciados, como Pedro foi diante do Senhor, foi influenciado ali por Satanás. E o Senhor disse: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e morra, ressuscite ao terceiro dia. E Pedro diz: não, isso jamais aconteceria. Isso jamais vai acontecer. E o Senhor, a gente sabe, né, repreende Pedro ali. Com nós também não vai ser diferente. Se nos descuidarmos e dermos ouvido a qualquer tipo de argumento, como existe hoje filosofias, muitas filosofias que foram introduzidas aí nas conversas cristãs, né, e são compartilhadas nas redes sociais, no WhatsApp, e a gente acha aquilo muito bonito e começa a trazer para o nosso coração como sendo verdade também, isso a gente corre um risco muito grande de ser fisgado, de cair numa rede, né, um laço de Satanás, mas que é algo que não vem realmente puramente da palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus, como foi colocado, né? O Wesley até citou desse momento que Paulo fala com os anciãos de Éfeso: encomendo-vos a Deus que é poderoso para vos edificar e a sua palavra. Então nós temos hoje essas duas coisas. A oração, todos são sacerdotes, todos os que creem verdadeiramente, têm esse acesso livre a Deus. E Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, que peça, que Deus dá deliberadamente. Não lhe lança em rosto. Deus não cobra nada disso. Se ele encontra esse desejo realmente no nosso coração, ele nos dá sabedoria. Então nós temos a oração para irmos a Deus e falarmos com Ele das nossas necessidades que precisamos, né? E temos a sua palavra, que é Deus falando conosco. Então em tudo a gente pode estar firme nessas duas coisas, porque Satanás vai usar de más conversações para corromper os bons costumes, vai usar também de elementos conhecidos aí, né? Porque nós somos muito facilmente influenciados. Não é à toa que nós somos chamados de ovelha. Um irmão uma vez fez um comentário interessante, que eu trago até hoje comigo, que ovelha é um bicho bobo, né? A gente vê um rebanho sendo conduzido por um cachorrinho, né? E uma, quando se desgarra, pode estar levando outras também junto. Então é por isso que é necessário ter o pastor para estar nos guiando, estar tomando conta, porque nós somos bobos, nós caímos facilmente assim em um buraco, em uma armadilha. Então é isso, irmãos. Assim, isso que Paulo falou aos Coríntios aí é muito interessante, que Satanás ele está o tempo todo
trabalhando para complicar mais ainda o testemunho. A gente já sabe que já não tem mais restauração em relação ao testemunho, mas aqueles que querem viver piedosamente, né, piamente, a vida cristã, ele está buscando atacar essas pessoas e nós devemos tomar muito cuidado. Por isso é muito importante a comunhão, perseverar também na doutrina dos apóstolos, e se há mais alguma necessidade, a gente deve ir a Deus em oração. Aí, no verso 4, ele fala assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, na minha tradução aqui está: com razão sofrereis, mas na tradução brasileira traz: bem o suportais, no sentido de que eles estavam recebendo bem, né, quem estava trazendo um outro Jesus, que não aquele que Paulo estava trazendo, ou vinha num outro espírito também, né, que não foi aquele que o apóstolo Paulo trouxe para eles. Aí Paulo fala: bem o suportais, ou seja, o recebei. E aí eu lembrei de Gálatas, né? Gálatas, logo no primeiro capítulo de Gálatas, que eu até citei aqui antes, que fala, a gente sabe que essa epístola é bem contundente nessa questão daqueles que trazem um outro evangelho que não aquele que Paulo traz, né? Um evangelho de obras, vamos dizer assim. No caso, a obra ali era circuncidar, né? Mas logo no primeiro capítulo aqui de Gálatas, no verso 8, fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, né? Seja maldição, seja maldito. Então, Paulo falando isso aí aos Gálatas. E aqui nos Coríntios, alguns vinham aí com um outro Jesus, um outro Espírito, e eles bem o recebeis, né? Paulo, bem o suportais, Paulo fala para eles, né? Então, a gente vê que não era não era bem essa a forma de se conduzir, né? Quando alguém vem com outro evangelho, com uma outra palavra que não é a palavra de Deus verdadeira, né? E aí eu lembrei também, que eu já tinha citado também, 1 João, tem um trecho também que João fala sobre essa questão dos vamos dizer assim, os falsos, né? 1 João 4 fala assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, para nós hoje, né, quando João está falando assim, aqueles que conhecem a Deus nos ouvem, hoje são aqueles que
creem naquilo que os apóstolos, né, trouxeram para a igreja e que está aqui bem preservado e bem seguro para nós, aqui na sua palavra, na Bíblia, né? As epístolas dos apóstolos e principalmente de Paulo, né? Então, se a gente ouve, ou seja, se a gente ouve ou entende, crê naquilo que está escrito aqui, que foi dado à igreja pelos apóstolos, então nós estamos ouvindo, né, esses verdadeiros servos de Deus. E a gente tem que lembrar que ainda hoje, né, o apóstolo Paulo é o apóstolo que é mais, assim, questionado ou desprezado hoje no meio cristão. Para você ver como a ruína entrou no testemunho cristão, como esses falsos profetas entraram no meio cristão, como essas más doutrinas e esses espíritos enganadores entrou no meio cristão, né? Então a gente vê eles questionando, eles menosprezando, eles criticando o apóstolo Paulo, ou seja, não houve aquele que Deus enviou, né, para trazer para nós a sã doutrina e as verdades para a igreja. Então, essa é uma das características, né, infelizmente, da ruína que se abateu no nosso meio. Pensando no que o Wesley falou aí, né? Queria ler um texto lá em 2 João, só tem um capítulo, né, no versículo 9 e 10. Eu vou ler na King James atualizada aqui, para a gente ter uma compreensão melhor, né? Diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. E pensando aí no que o Wesley falou, né, lá no texto de 1 João, e no que a gente vê aí na cristandade hoje, né, a boa parte assim a sã doutrina, né, foi a revelação assim em sua totalidade revelada a Paulo, né? É a doutrina, né, que Cristo agora traz para a sua igreja. Né? É óbvio que a gente não exclui o Antigo Testamento, né, de maneira nenhuma, mas a gente deve, né, assim como Paulo ordena não, né, ele diz aí em Timóteo, separar a palavra da verdade, né, dividir, tem um sentido de separar as coisas, né, saber em que contexto a gente está hoje em dia, né, e aquele contexto que foi antigamente, né, que é o Antigo Testamento. E trazendo aqui para o texto que a gente viu hoje, né, a gente vê Paulo aqui sendo, ele falando como uma loucura, né, ele começa a discorrer de todas essas coisas que ele sofreu pela a obra do Senhor, né, e que ele reconhece que isso aí né, a gente pode pensar, pô, Paulo está se gloriando aqui, né? Ah, eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também. Paulo não está se gloriando aqui, né? Muito pelo contrário. Lá em Filipenses, a gente vai ver nesse certo sentido também, né? Ele dando uma exortação lá, Filipenses 3, onde que ele fala também dessa maneira, né? Ele fala, vou até ler aqui, irmãos, para a gente ter uma compreensão melhor. Filipenses 3,
A partir do versículo 3 até o 8. Ele diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda eu mais, né? Aí ele vem, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Em algumas traduções, coloca assim, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, o conhecimento que nós gozamos hoje, né, é muito superior a todas essas ordenanças, né, essa religiosidade, né, do homem, né? Isso Paulo coloca aqui como escória, e a escória é quando a gente derrete algum metal, né, quando a gente funde algum metal, todo metal tem impurezas, né? Todo metal ele tem impurezas. Mas você pega uma barra de ferro que você não vê essas impurezas dela, né? Ou o ouro, você não vê a impureza dela ali. Mas quando você derrete ela, né? Você coloca ela no fogo, né? Aí as impurezas se separam, né? A escória sobe e o metal puro fica por debaixo. A escória é aquilo que a gente retira desse metal e joga fora, não serve para nada. Assim é a religião. A religião, né, essa aparência física, né, a religião é uma aparência, né? Isso aí não serve para nada, né? E hoje a doutrina, nesse conhecimento de Cristo que temos hoje, né, o Novo Testamento, né, a doutrina que foi traga pelos apóstolos, isso é uma grande, a maior excelência, né? Que assim a maior deveria ser para nós, né? O testemunho em si, né? De maior excelência. Mas aí o que o homem fez, né? Igual os irmãos estão decorrendo aí, é, a, acabou permitindo que essas coisas acontecessem no testemunho, né? E hoje o homem vive de religião, ele vive, né? Dessa escória e esses conhecimentos, né? São atacados até hoje, né? A sã doutrina é atacada até hoje. Então, especialmente que eu queria trazer aí, irmãos, nesse sentido, né? Paulo não está se gloriando aqui dessas coisas, né? Muito pelo contrário, ele está aqui expondo o que ele sofreu, né? E ele que conclui, né? Ele se gloria na fraqueza dele, não no que ele possa, né, ter de excelência em si mesmo, né? Mas ele se gloria na fraqueza dele, porque na fraqueza, né, que o Senhor se aperfeiçoa em nós, né? A gente vai ver isso até no próximo capítulo, no capítulo 12, no versículo 9, né, que o Senhor diz a Paulo, né, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, a gente não tem nada para se gloriar de nós mesmos, né? E isso é algo que serve de direção para nós também, né? Igual li aqui na segunda epístola de João, né? Se a pessoa chega a nós e rejeitando essa doutrina, provavelmente essa pessoa ela não é de Deus, né? Se ela não escuta, né, a sã doutrina, se ela não reconhece, né, a palavra, então ela não é pessoa de Deus, né? Ela pode falar que crê no seu Jesus Cristo, né? Mas se ela não reconhece, como a gente vai, né? Isso a gente deve julgar isso, né? A gente deve pôr à prova essas coisas, né? Igual a gente vê lá no Apocalipse, capítulo 2, né, na igreja de Éfeso, né?
eles colocaram à prova aqueles falsos apóstolos, né? E o Senhor os louva por isso, né? Que eles acharam mentirosos aqueles falsos apóstolos. E da mesma maneira ocorre conosco, né? A gente deve julgar essas coisas, né? Que para não deixar que essa escória torne a contaminar, né? Essa tudo isso essa preciosidade que a gente tem recebido hoje, né? Paulo, no versículo 8, ele diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A gente vê que até na questão material, o próprio Senhor supriu a necessidade de Paulo, porque a gente vê aqui que ele recebeu ajuda material de outras igrejas. E com essa ajuda ele ainda foi e serviu muito aos coríntios, né, na questão da ministração, da sua palavra, nos ensinamentos. E quando Paulo estava entre eles lá, Paulo passou privações. Mas ainda assim, ele não foi pesado aos coríntios. E parece que os coríntios tinham pouca sensibilidade quanto a essa necessidade de Paulo, né? Parece que eles não estavam muito preocupados. Parece que não chegaram a dar ajuda, não sei. Mas ele diz aqui que não me fiz pesado a ninguém. E o que foi que aconteceu? Os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então, Paulo estava ali entre os coríntios, passando certa privação, e o Senhor sabia, e o Senhor utilizou de outros irmãos para suprir essa necessidade de Paulo. E depois ele diz: e em tudo me guardarei, de tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo não tinha nenhuma intenção de estar recebendo ajuda material, vamos dizer assim, monetária ali também dos coríntios. Parecia ser uma assembleia que tinha pessoas ricas, né? Pessoas até de posse, mas pouco sensíveis para isso, para a questão de ajudar. E é por isso que essa carta, quando traz essas recomendações todas, é porque havia necessidade dessas correções lá. E também hoje é assim, né? Se precisamos de alguma coisa, primeiramente é o Senhor, esperar nele. E o Senhor vai suprir aquilo que a gente necessita, materialmente falando. Então é isso, Paulo até nesse ponto demonstrou também aos coríntios aí como se deve agir, né? Para tocar a consciência deles, que as coisas materiais não são importantes, é o Senhor que nos sustenta em tudo. E parece que os coríntios, eles não estavam preocupados com essa questão de suprir a necessidade de Paulo, ou até ajudar outras assembleias que tinham necessidade. Mas tudo que é falado aqui realmente é porque era necessário. E tudo que a gente encontra aí são correções para esses coríntios, né, lá na Assembleia. Graças a Deus eles vieram a corrigir os erros deles. Pode falar, Wesley. Fala aí, irmão. Não, só ia falar que o irmão Cássio te colocou aí, né? Que a gente já poderia passar para as perguntas, mas se você vai fazer algum comentário, pode continuar. O irmão postou aí, foi Rita de Castro, né? Que a gente estava falando da questão dessa astúcia de Satanás, e ela colocou assim: outra astúcia que ele usa é levar os crentes a viver em pecado, dizendo você já é salvo, então está tudo bem, pode fazer e acontecer. Assim, irmã, é bem verdade isso, sim, né? Ele vai tentar jogar essas pedras de tropeço, né, no nosso caminho, com certeza,
Mas nem sempre vai ser Satanás a causa da nossa queda, né? Muitas das vezes vai ser a nós próprios, né? Podemos cair nesse engano também de nos deixar, né, levar, porque essa carne que a gente ainda está em nós, né, ela é astuta também, ela vai querer se manifestar, né, e que nem a gente vê lá em Gálatas 5:17, né, Gálatas 5:17, que diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Ele vem discorrendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, né? Então, assim, nem sempre é Satanás, às vezes é a própria carne da gente se manifestando, né? Às vezes a gente não está colocando a carne nossa no lugar que ela deveria estar, né? Que é no lugar de morte, né? Nós somos crucificados com Cristo. Então, essa carne nossa, né, deve ser mantida ali, né? Morta, né? Isso aí é responsabilidade nossa, né? Nem sempre vai ser Satanás, né? Não estou aqui defendendo Satanás, viu, gente? Por favor. Mas é de fato, né? Nós temos três inimigos, né? Satanás, a nossa carne e o mundo. E, e nós somos responsáveis, né? Pela nossa queda. Nós somos responsáveis pela nossa queda. Irmãos, acho que se não tem mais nenhuma pergunta ou comentário, a gente podia estar encerrando a reunião. Por mim, tudo bem. Tranquilo, irmão. Pode encerrar. Tudo ok? Sim. Ok, então vamos estar agradecendo